Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente porque nós estamos na intertemporada de Recife. Eu sou o Ivan Cruz, cofundador da Mereu, e estou aqui hoje com a Mari, nossa produtora, né, Mari, do podcast, gestora da comunidade Mereu. Um prazer estar aqui com você. Muito bom também, Ivan, estar aqui. Tá sendo ótimo essa temporada aqui em Recife. A gente tá aprendendo muita coisa. Eu tô animada para esse episódio de hoje, hein? Opa, vamos lá. Antes de falar um pouco sobre o tema e a nossa convidada, que é super especial, eu queria pedir para você, se você está gostando dos episódios, dê o seu like para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. E se esse episódio ou outro te impactou, te inspirou, compartilhe com quem você acha que também será impactado e inspirado, tá bom? A gente depois deixa nossas redes sociais para que você possa seguir e compartilhar. Bem, vamos falar sobre o nosso tema hoje, que é muito interessante, bem atual, que é o Task Masking e a geração Z. E nada melhor do que falar sobre esse tema que a querida Carol Benis. Tudo bom, Carol? Tudo jóia, Ivan, Mari. Prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer, né, pelo convite. Fico lisonjeada em estar compartilhando aí um pouquinho dos meus conteúdos, conhecimentos, experiências com vocês. Maravilha. Obrigado mesmo você estar aqui. A Carol Benis, pessoal, que é a diretora de Gente e Gestão da 2A Engenharia. Mas quem sou eu para falar sobre ela? Eu gostaria que ela se apresentasse para o nosso público, né? Tem uma carreira brilhante, vasta, vários desafios. Então, Carol, fala um pouco pra gente da sua trajetória, seus desafios e projetos atuais. Vamos lá, então. Eu sou Carol Benis, como você já mencionou aí, né? 41 anos, casada, mãe de 2 filhos únicos. E eu brinco, né, com essa questão dos 2 filhos únicos, porque são idades muito distintas. Eu sou mãe de um adolescente e de um bebê de 3 aninhos, né? Então, e sou apaixonada por pessoas, né? Eu acredito muito que liderar é transformar. E o convite me chamou muita atenção porque também eu acredito que em cada conversa, em cada desenvolvimento, é uma semente de mudança, né? Então, acho que poder contribuir, devolver um pouquinho para o universo, tudo que a gente aprende, tudo que a gente vivencia, tem de experiência, é um prazer enorme. Então, sou entusiasta do desenvolvimento, trago muito essa questão de colocar as pessoas no centro de tudo. O profissional hoje ele precisa realmente de ter esse espaço de protagonismo e ajuda as empresas e a liderança e os times a fortalecer uma cultura, né, de muita segurança psicológica, de saúde e bem-estar e com foco, claro, em performance, né? Então, estou fazendo isso já há quase 20 anos e, para mim, é sempre um aprendizado contínuo, né? Tanto contribuir quanto aprender. Maravilha. E aí, você está hoje na 2A, mas tem outros projetos também, né? Coluna em jornais, revistas. Conta um pouco pra gente também dessa sua... Pois é. Dessa multifuncionalidade. Né? Vamos chamar assim. Então, hoje atuo, né, como diretora de Gente e Gestão na 2A Engenharia. Sou apaixonada por essa empresa, né? Venho aprendendo muita coisa no segmento muito diferente dos segmentos que eu atuei já anteriormente, né? Eu venho do segmento de bebidas, fiquei 16 anos na Ambev, foi onde eu iniciei minha carreira super jovem, né? Comecei como estagiária de nível técnico e lá encarreirei por 16 anos, migrei para a área do varejo com medicamentos no Grupo Elfa, fiquei 6 anos no Grupo Elfa e tive a brilhante oportunidade de fazer a minha transição de carreira para a área de gestão de pessoas, no qual eu sou extremamente apaixonada, né? E na 2A Engenharia abriram-se muitas portas, inclusive um pouquinho do que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Estou eu agora atuando como comunicadora também, né? Então, com a coluna aí sobre carreira e liderança, fazendo mentoria, palestras, né? E especialista em desenvolvimento humano organizacional, que é a minha grande paixão. Muito bom. Vamos começar, então, o assunto, né? Task Masking. Então, né, Task Masking foi um termo que explodiu, viralizou, digamos assim, no TikTok agora em 2025, né? E então, para quem ainda não ouviu esse termo, né, tem um entendimento mais superficial,
Você consegue falar para nós, cara, o que é esse termo, o que ele significa e, né, como é que isso está desenrolando hoje em dia? Pois é, esse termo saiu recentemente. Eu confesso que era desconhecido para mim até então, né? Mas saiu uma matéria recentemente na Forbes Carreiras e me chamou muita atenção, né, do que isso significava para o cenário atual, né? E o task masking é a prática de fingir produtividade no ambiente corporativo, né, no mercado de trabalho, nos escritórios, enfim. E viralizou realmente no TikTok, onde esses jovens, principalmente, né, afetando a geração Z, era a lupa, assim, digamos, da matéria, né? Uma prática muito forte na geração Z, onde eles compartilhavam dicas de como fingir produtividade, né? Então, o cenário corporativo atual ainda é muito forte a questão da necessidade da produtividade. Isso é algo que é muito cobrado, é muito estimulado, essa prática. E essa geração, de uma certa forma, né, vem sofrendo alguns preconceitos, né, de pertencimento, engajamento, enfim. Então, eles começaram a dar dicas de como fingir produtividade no ambiente de trabalho. Então, coisas muito engraçadas e curiosas, né? Quando eu fui me aprofundar sobre o tema, você fica assim, não é possível que isso exista. E aí eles compartilhavam dicas de, finge que está muito estressado, anda para um lado e para o outro fingindo que está no telefone, digita de maneira furiosa o teclado para parecer esse movimento de estresse, né? E aí associar a uma falsa produtividade, né? Porque não se traz resultados reais, que é o objetivo da produtividade em si. E aí eu achei muito interessante, realmente, porque é super recente e viralizou realmente na geração Z. Perfeito. E muito disso, dessa questão do task masking, a gente teve até acesso a uma pesquisa que mostrou que 60% dos jovens, eles sentem ansiedade em relação à sua produtividade. Foi um pouco que você trouxe aqui, Carol. E eu queria até perguntar para você quais são os sinais mesmo de alerta que um líder pode ter ao perceber que o seu colaborador está fazendo task masking, enfim, como é que a gente percebe isso no ambiente? Olha, Mari, normalmente assim, quando você tem um volume excessivo de tempo ocupado, né? Respostas rápidas de e-mails, soluções superficiais, essa sensação de estar o tempo inteiro ocupado e não estar envolvido, principalmente com as atividades estratégicas. Então, no final do dia, tem sempre alguns sinais que você, calma, peraí, mas será que é isso mesmo que eu estou querendo da minha equipe? Eu acho que o exercício da liderança para enxergar sinais, primeiro, acima de tudo, é conhecer a sua equipe, né? Fazer cheques e feedbacks contínuos. E fazer esse tipo de provocação. E aí, quando a liderança faz esse tipo de provocação, e eu estou falando isso, me incluindo nesse time, nessa rotina, é colocando essa provocação. Mas, gente, calma aí, será que realmente a gente está sendo produtivo? Será que é isso que eu quero? O colaborador que não consegue entregar resultados reais, que não consegue estar junto dentro das atividades realmente estratégicas da organização, tem alguma coisa muito errada, né? Você não está conseguindo criar uma relação de confiança e de entrega real de valor, né? Acho que esse é o ponto principal. Superficialidade, e-mails rápidos, presença em todas as reuniões, né? De maneira que você não consegue ter clareza dos seus objetivos. Acho que é um grande sinal de alerta aí para a liderança observar. Sim. Então, a gente vê que a geração Z, ela vem desafiando, né, um pouco a forma de trabalho das empresas, né? Por outro lado, ela também é desengajada. Então, eu chego na empresa, não, isso aqui tá errado, isso aqui não é eficiente, mas também elas também não se engajam para fazer as coisas darem certo, né? Por que isso acontece? Você consegue conectar um pouco das características ali da geração Z com esse desengajamento, essa falta de adesão aos temas de produtividade, resultado? Essa pergunta requer uma reflexão extremamente
profunda, né? O que a gente estava habituado a perceber nas gerações anteriores era uma preocupação muito forte com status, com ascensão, muitas vezes até uma ambição até financeira muito latente. Hoje, essa geração busca, acima de qualquer coisa, até mesmo de melhores salários, eles buscam propósito, né? Então, propósito, flexibilidade, autonomia, porque são nativos de uma era onde saúde mental é uma agenda constante. Então, essa geração não tolera mais um ambiente tóxico, uma cultura que não tem segurança psicológica, onde eles não têm espaço para serem acolhidos e ouvidos. Então, é uma geração que está o tempo inteiro em constante necessidade de afirmação. Então, eles têm que não só exercer o seu papel, exercer a sua função, mas eles têm uma necessidade muito grande de ter propósito mesmo, de se encaixar nesse... Por que eu faço isso, né? Por que eu estou exercendo essa atividade? Tem relação com os meus valores pessoais? Faz sentido para o que eu quero da minha vida? Então, eles têm essa preocupação. Nas gerações anteriores, você estava preocupado com status, subir de posição, né? Colocar um perfil, um status bacana no seu LinkedIn, mostrar que você está em crescimento de carreira acelerada. Esse jovem hoje ele está muito mais preocupado com essa questão da flexibilidade, autonomia e com geração de resultados concretos. E não nessa questão da preocupação de eu tenho um diário de bordo super extenso, eu estou envolvido com todos os assuntos da empresa, mas no final do dia eu não estou conseguindo fazer nada objetivo, nada concreto. Então, eles são nativos da era digital, né? Estão preocupados com a velocidade super acelerada. Então, eles precisam desse engajamento, de um lugar que realmente tenha acolhimento, que eles possam ser ouvidos e que esteja conectado com o propósito. Senão vai desengajar, senão vai realmente desconectar. Perfeito. E, Carol, em algum momento, assim, na sua jornada, você já se deparou com esse task masking ou até mesmo com esse conflito ali de gerações? Como é que tem sido isso para você também? Apesar do termo, como a gente comentou, ser super recente, né? Essa questão da falsa produtividade acontece em todas as gerações. Desde sempre. Desde sempre, desde que o mundo é mundo, entendeu? Então, você consegue perceber e observar esse fenômeno, né? Vamos chamar assim, acontecendo em todas as gerações. Agora, realmente viralizou o termo no TikTok, nas redes sociais, na geração Z, né? E aí, em função de tudo isso que a gente falou, né? Da questão da conexão com o propósito, da questão do engajamento, do pertencimento, deles enxergarem valores de crescimento de carreira diferente das demais gerações. E é engraçado, é curioso, eu inclusive fiz um episódio sobre essa geração, porque em todas as gerações acontecem esses preconceitos, né? A geração que vai chegando vai sofrendo preconceito da geração anterior. Está acontecendo uma lupa muito forte na geração Z, né? Porque as pessoas... Só que esses jovens, daqui até o dezembro de 2025, vai representar 27% do mercado, da força do mercado de trabalho. Então, as empresas têm que começar a pensar o que fazer para engajar essa geração, como é que eu vou criar propósito e conexão e não simplesmente criticá-las. Por que a gente vai fazer no final do dia? Vai deixar de contratar? Vai ser a população que vai estar atuando no mercado de trabalho. Não tem jeito, né? Então, assim, apesar de estar destacando-se na questão da geração Z, essa falsa produtividade acontece em todas as gerações. E a prática que eu utilizo, que eu acho que é, inclusive, uma questão de uma liderança humanizada, é acolher, é ouvir, é tentar entender quais são as necessidades, customizar, sim, por que não, a questão do engajamento, porque o que engaja uma geração não necessariamente engaja a outra. Como é que esses jovens enxergam o desenvolvimento, o encarreiramento deles? Então, é fazer essa escuta ativa e o feedback constante por parte da liderança, que é onde a gente vai conseguir fazer o engajamento dessa nova geração. E uma prática que a gente sempre adota para... Hoje a gente tem, por um lado, uma geração chegando, né,
nativa da era digital, comunicação ágil, focada em resolução de problemas, extremamente inteligentes. E a gente tem a faixa etária, a longevidade, por outro lado, aumentando. Né? Então, no passado, a gente olhava uma pessoa 40 a mais como uma pessoa que já estivesse no final de carreira. Tinha pessoas se aposentando com 40 anos. Eu estou com 41 e estou no auge da minha produtividade, entendeu? Sim. Então, é pegar essas pessoas com experiência e tentar fazer uma mentoria reversa. A gente fez uma oficina recentemente com os estagiários e trainees, trazendo a habilidade do jovem na era digital. Então, a gente fez uma oficina de IA e trouxe os mais veteranos para trazer a experiência dos processos do conhecimento técnico instalado. Então, é fazer o jovem dar o melhor dele, com as questões de habilidades digitais, agilidade, foco em resultado, e muitas vezes a geração mais experiente trazer o conhecimento técnico e entender que é importante ter esse universo diverso. Porque se a gente só tem jovens, né, não vai trazer a experiência. E se o 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais não tiver a habilidade de desenvolver a tecnologia, ele vai ficar realmente ultrapassado. E não é um fator idade, né? É um fator de abertura, de mudança de mentalidade mesmo. Não, muito interessante isso. Até a gente conecta com outros episódios, né, que a gente fez aqui. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi no outro episódio, você falou aí de uma forma mais sutil, né, que a gente não tem um conflito, a gente não deveria ter um conflito de gerações, mas sim uma diversidade de gerações, onde cada uma entra com uma qualidade e a gente tenta tirar o melhor das gerações em prol da empresa, do objetivo comum e do engajamento ali, do propósito de todos com relação ao propósito da organização, né, Carol? É isso. A questão da diversidade tem que ser um complemento, né? As habilidades, elas devem se complementar. Então, eu não posso buscar no meu time pessoas que tenham as mesmas habilidades ideais que eu, ou a forma de agir, ou a forma de... Não, eu tenho que ter pessoas que ocupem alguns espaços, algumas lacunas de habilidades que eu não tenho e que tá tudo bem, que faz parte, né? É esse universo diverso que a gente precisa para realmente ter sucesso. Imagine uma equipe que todos têm o mesmo perfil, né? Então, como é que vai se complementar? Como é que vai desenvolver, inclusive, novas habilidades, trazer uma visão diferente para o negócio? É o que eu sempre digo, né? O que me trouxe até aqui, com certeza, não vai me levar onde eu ainda quero chegar. Então, é esse aprendizado contínuo, essa diversidade de pensamento que faz realmente o desafio acontecer, que inspira as pessoas e que, no final do dia, vai gerar os melhores resultados. E é o que você falou, né? Essa geração, ela vai vir, ela vai estar, em sua grande maioria, no mercado de trabalho, dentro das nossas empresas, né? E consumindo os nossos produtos e serviços. Então, entendê-la bem e otimizar ali, fazer a conexão é fundamental para a sobrevivência das empresas também, né? Sem sombra de dúvida. O jovem que começa em uma organização, ele tem que ter um onboard muito bem feito, que tem que começar no primeiro dia. Não adianta a gente achar que ele vai entrar no habitat natural e vai se desenvolver sozinho, porque não vai acontecer. Não é a realidade. Então, é criar um onboard desde o primeiro dia, estar perto desse jovem, para que ele se sinta o tempo inteiro acolhido, ouvido, traga inputs importantes, porque às vezes a gente... É natural, né? Ter um certo preconceito. Nossa, mas nunca viveu no mercado de trabalho? O que é que vai ter para agregar? Claro que tem. Às vezes, a visão diferente de quem está habituado de estar convivendo naquela rotina há muito tempo, né? Que é o que todo mundo chama da síndrome da Gabriela, né? E sempre fiz assim, sempre funcionou assim. E existe uma resistência muito grande, né? E de ambos. Então, a liderança tem um papel extremamente desafiador nesse sentido, né, de criar essa liderança intergeracional, trabalhar com pessoas mais experientes e estar adaptada à comunicação desse jovem, né, ao propósito e ao engajamento. Mas eu acho que é isso, é o papel da liderança. A liderança é um verdadeiro aprendiz, né? Então, a gente está o tempo inteiro aprendizado contínuo. Ô Carol, igual você mesmo comentou, que a questão do task masking já é uma coisa que sempre existiu, mas talvez não estava tão
em evidência. Você acha que veio mais essa questão da evidência porque é mais uma questão de cultura, que aí até justifica que outras gerações já tiveram, né? Essa questão da cultura, ó, todo mundo tem que ser produtivo, então você tem que mostrar produtivo para você, sei lá, receber a promoção ou ser bem visto aqui dentro, ou essa questão da possibilidade do trabalho remoto, híbrido, né, a internet facilitou outros modelos de trabalho e dificulta você estar ali do lado da pessoa vendo, né, minuto a minuto o que ela está fazendo. Como que você enxerga? Se isso, na verdade, são as duas coisas combinadas ou se os novos modelos de trabalho também exigem hoje uma atenção especial para que esse fenômeno não atrapalhe, né, os resultados das empresas. Ivan, na minha opinião, não tenha dúvida que tanto é um sintoma de uma cultura de gestão ultrapassada, quanto um reflexo de uma cultura organizacional que ainda valoriza muito mais a presença física do que resultados reais. Perfeito. Então, na minha visão, são as duas coisas, sem sombra de dúvida, né? Então, se esse modelo de gestão que microgerencia a atividade, que sufoca o time, que não tem uma relação de confiança, é com certeza uma somatória dos dois fatores, né? É um modelo de gestão ultrapassada quanto uma cultura organizacional que ainda valoriza muito mais a presença física do que, de fato, um resultado concreto, né? Hoje, com a tecnologia, a gente consegue ter acompanhamento de dados em tempo real, independente da localização, da região, da geografia, da questão física, né? Você consegue fazer um acompanhamento, se fazer presente, sem precisar sufocar, criando uma relação de confiança com o seu time, né? Então, microgerenciar a atividade, ficar muito criterioso na gestão do dia a dia, você ocupa espaço da liderança para não fazer atividades estratégicas, né? Isso. Então, não é isso. É conhecer a equipe, é estar perto, é estar junto, é direcionar, é impulsionar, é desafiar. Por que não utilizar outro modelo de trabalho, né? Por que não dar abertura para que a equipe possa pensar em novos modelos, em novas ferramentas, em novas formas de fazer? Então, tem que dar essa abertura para que realmente a gente consiga fazer com que esse colaborador ele se sinta ouvido, valorizado, né? E desafiado acima de qualquer coisa. Sim. Então, na minha visão, é uma soma das duas questões. E é um negócio interessante, porque hoje a tecnologia vem aí para automatizar tarefas que é uma perda de tempo para as pessoas, né? E as pessoas têm que gastar tempo pensando, sendo mais criativas, né? Ou analisando a informação para tomada da melhor decisão, né? E talvez esse pensamento ainda não esteja realmente dentro das empresas ainda, né? E aí tem muito de trabalhar altas horas, de fazer atividades, não gerar resultados, que é o que você falou muito bem aí, né? Pois é, eu acho que essa ideia da questão do acompanhamento da produtividade em função da presença física, isso aí é um comportamento ainda da era industrial, Sim. onde o output disso era totalmente previsível, né? E que se dava muito em função disso. Hoje não mais. Hoje você consegue... Eu sou exemplo, a prova viva disso. Num passado um pouco recente, eu me vi na situação obrigada a ficar 8 meses de gestação em função da pandemia de home office. E imagina uma pessoa que é de gente que gosta desse contato, do olho no olho, do face to face, ter que se adaptar. E aí eu recebi vários feedbacks da minha equipe dizendo assim, pô, Carol, você conseguiu estar ainda mais presente da gente, mesmo de maneira, né, física, Sim. distante. Então, a liderança precisar se reinventar, criar ferramentas e mecanismos de estar perto da sua equipe, de dar essa oportunidade sem necessariamente estar presente fisicamente. Eu sou muito a favor do modelo híbrido, eu acho que funciona muito bem. Como o mundo do trabalho vem mudando numa velocidade muito acelerada, né? Até então, o modelo home office era uma tendência muito forte. Sim. Hoje já não mais, né? Já não, as pessoas começaram...
a perceber algumas perdas muito fortes, em função, inclusive, da questão da cultura, né, organizacional, que você vai perdendo um pouco disso, dessa sensibilidade, do contato, desse desdobramento da cultura. Hoje, o modelo de home office, ele já não é mais uma tendência, 100% home office, né? Então, o modelo híbrido, ele se torna um modelo mais ajustado para a realidade atual. Perfeito. Perfeito. E eu até queria comentar uma coisa aqui, porque eu fiquei curiosa com uma coisa. Muita gente fala da geração Z e dessa questão para quem já é líder ou quem já tem essa experiência no mercado de trabalho. Mas, assim, e para quem é da geração Z, sabe, Carol? Até mudando um pouco por aqui. Mas, assim... como dica, sabe? né? Dicas, às vezes, porque isso do taskmasking eu vejo muito... O que acontece? A gente vê uma geração passada de gente que tá toda hora em reunião, que o pessoal produz o tempo inteiro. Você vê que, sabe, as pessoas acima ou que já têm uma certa experiência, elas estão produzindo também o tempo todo e tem toda aquela coisa naquela imagem, nossa, ou que tem, né, cargos altos, enfim, que trabalha muito e realmente para poder chegar até ali. E acho que a própria geração, ela tem essa cobrança, sabe, individual ali interna, também, né? interna, Essa cobrança de tipo, interna. nossa, eu também tenho que fazer. Então, eu acho que o taskmasking vem muito disso também. Vem dessa parte do que o pessoal, né, dá dicas da pessoa ficar ali de forma negativa, produtividade. fingindo. Mas eu acho que tem muito disso da própria pessoa, ela se ter essa pressão, sabe, dentro dela, enfim. Mas o que eu queria dizer mesmo quais dicas pro pessoal da geração Z, sabe? Você vê o que você daria, às vezes até na sua jornada, o que você já viu, que pode ajudar esses profissionais que estão adentrando ali no mercado de trabalho a ter essa calma também, sabe? Que cada um tem seu tempo e que vai chegar lá, enfim. Mas é isso. Mari e Ivan, não existe uma certa receita de bolo, né? Eu acho que tudo muito é adaptável, a liderança precisa exercer isso, né? Essa adaptabilidade ágil o tempo inteiro para entender o modelo ideal para a geração, mas eu acredito muito sempre na relação, estabelecer uma relação de confiança, né? E para que é o que essa geração busca muito forte, né? Definir objetivos claros. Então, estabeleça as entregas que geram valor para a organização, estabeleça isso. E é uma mão de duas vias, né? É uma via de mão dupla, na verdade, né? Tanto pode partir da liderança, quanto da geração Z, do Gens também. Então, pode ter essa proatividade, essa iniciativa. Vamos estabelecer metas claras, o que é que eu preciso entregar, para não necessariamente ter essa pressão, esse modelo que já, né, acho que já podemos dizer que está ultrapassado. Então, vamos estabelecer quais são as expectativas, né? Cria esse contrato de expectativa com a sua liderança para que essa pressão vá cedendo e você cada vez mais vai estabelecendo uma relação de confiança junto com o seu líder, entre líder e liderado e vice-versa, né? Então, acho que se baseia muito nessa questão. Ô, Carol, um dos nossos objetivos com o podcast é dar dicas, conectar o conceito à realidade das pessoas nas empresas, né? E aí eu tenho um desafio para você, que é o seguinte: para os RHs, né? Para as áreas de gente de gestão que estão nos ouvindo e que, poxa, será que eu tenho muito desse taskmasking aqui na minha empresa ou não? Às vezes até tenho uma ideia, não, mas o que você sugeriria como passos, como assim, poxa, o que você deveria fazer para diagnosticar se tem, se não tem muito, ou até mesmo que não dê para diagnosticar muito, mas evitar que isso aconteça, né? Eu acho que você deu algumas nas outras respostas, a questão de trazer o líder, de trabalhar ele para conectar, mas o que você diria, assim, grandes blocos ou passos? Ó, isso é um ponto que vai impactar esse outro. Ivan, essa pergunta é a pergunta de milhões, né? Poxa, o que é que eu faço para poder identificar?
Eu acho que, acima de tudo, é um pouquinho do que eu falei no início, faça perguntas provocativas, se inclua como parte daquele cenário em que acho que isso traz uma certa clareza e leveza ao mesmo tempo, né? Traga fatos e dados, sem dramatizar demais também, busca ferramentas. Uma reunião que não consegue, uma reunião de 2 horas com a alta gestão, em que se não consegue trazer uma ação de causa raiz, essa reunião está extremamente improdutiva. Então, o RH precisa perceber e dar suporte, criar esse rapport, criar esse caminho, esses mecanismos, para dizer assim, caramba, eu estou com um grupo de liderança que está sendo extremamente improdutiva. Eu já passei por uma situação em que a gente estava entendendo que o tempo da reunião estava sendo curto, porque é muita coisa. Mas no final do dia não é porque estava sendo curto, é porque estava sendo improdutiva. As pessoas não se preparavam previamente para a reunião. E aí o gestor disse, não, Carol, mas é porque a gente não consegue ter tempo hábil. Eu disse, cara, se a gente aumentar 2 horas de reuniões a mais, eu vou ter 4 horas de reunião improdutiva. A forma que a gente está fazendo aqui não está satisfatória. Então, está todo mundo aqui de corpo presente, abrindo um painel onde justifica o não atingimento do indicador, mas ninguém traz uma causa concreta, ninguém faz uma análise profunda. Então, assim, é se preparar previamente, começar a perceber alguns sinais e o RH, para conseguir ajudar e criar realmente esse caminho junto às lideranças, é levantar a bunda da cadeira e entender um pouco mais do negócio. Vai para junto do seu negócio, entende o que está acontecendo, entende quais são os principais ofensores, entende qual é a necessidade de desenvolvimento dessa liderança, para que a gente consiga realmente construir uma liderança forte, né, com propósito, mas, acima de tudo, com alta performance, né? Porque no final do dia é isso que a gente espera. A gente não tem muita filantropia, né? E mesmo nas instituições filantrópicas já existem metas, né? Já tem eficiência e produtividade. E imagina no mercado corporativo extremamente competitivo que a gente vive, né? Então, a gente quer sim ter saúde e bem-estar, quer ter uma empresa que tenha uma cultura psicológica, né? Uma cultura de segurança psicológica, mas a gente também quer resultado. No final do dia, a gente quer entregar. Então, o RH precisa criar esse caminho e, acima de tudo, entendendo do negócio. Eu participei recentemente de uma feira de construção civil, super recente, na primeira semana do mês. E não me deparei com ninguém da minha área. E todas as palestras que eu participava, né, começava a conversar com as pessoas, conhecer o mercado e tudo mais. Nossa, mas o que uma diretora de gente está fazendo aqui? Em todas as reuniões, em todas as falas, todas as questões de diagnósticos, o problema são pessoas. Então, a diretora de pessoas está vindo aqui entender quais são os problemas, para tentar levar um pouquinho das soluções para isso, né? Então, eu acho que o RH ele consegue ser estratégico e, ao mesmo tempo, ter esse olhar humanizado quando ele está próximo do negócio, entendendo realmente, de fato, quais são as dores, quais são as necessidades e trazendo esses mecanismos, essas ferramentas, esses desenvolvimentos para dentro das áreas de negócio. Muito bom. Você fez refletir mesmo, né? Quantas reuniões a gente tem de várias horas, várias pessoas de diversos times. E aí, ao final, qual ação a gente vai tomar? Qual decisão foi tomada? Né? Se não tiver hiato, isso, né? O que a gente fez? Cri, todo mundo se olha e agora? Então, é uma boa forma de ver, né? Quais são as decisões que foram tomadas ou as ações saem das reuniões? E o que eu falo sempre, né? Acho que o sucesso de uma boa reunião é o preparo prévio, né? Sim. O quanto que as pessoas se preparam previamente. E o que normalmente acontece é que as pessoas chegam nas reuniões de paraquedas, muitas vezes fica tendo conhecimento daquela ação, e aí vê no painel, né? A responsável pela ação tal, Ivan. Mas Ivan ficou sabendo naquela hora que ele tinha aquela ação para resolver, Se você não vai na reunião, vai ter ação para você. Então, assim, é realmente tentar fazer com que esse gasto de energia ele vire eficiência no final do dia, né? E acaba que isso vira um pouco de cultura, né? Você tem que trabalhar isso sempre para isso virar uma mentalidade, né, Carol? Porque isso acontece em todos os lugares, em todas as áreas, ao todo tempo, né?
Sem dúvida. Não existe um fenômeno, um nicho restrito, que é um comportamento, né? É um comportamento, muitas vezes, geral e que, óbvio, existem algumas áreas que têm ofensores mais significativos do que outras e aí a gente precisa isolar e tratar, mas, normalmente, é um comportamento geral. A gente fica muito preocupado em resolver rapidamente, deixa de ter a visão do longo prazo, deixa de pensar na estratégia e acaba se perdendo no meio do caminho, muito também em função de não ter clareza de papéis e responsabilidades. Então, você vê claramente o supervisor fazendo o papel do operador, o gerente fazendo o papel do supervisor, o diretor não consegue pensar na estratégia, porque está todo mundo pensando no problema, no furacão. E aí não consegue pensar de maneira estratégica. Perfeito. Bom, Carol, e se você pudesse trazer para a gente aqui, para os novos líderes e gestores, conselhos, né, para entender essa nova dinâmica de trabalho, enfim, a nova geração, qual seria esse conselho? Primeiro deles, né? Troque autoridade por clareza e confiança. As pessoas querem inovação, as pessoas querem autonomia, mas com muita responsabilidade, né? E a produtividade, ela vem do engajamento real e não da cobrança através do autoritarismo, né? Então, acho que esses são os principais elementos que uma liderança humanizada consegue estabelecer dentro do seu time para esse novo modelo, né, do mercado de trabalho atual, né? E aí, como a gente está falando da geração Z, e eles enxergam muito essa necessidade do propósito, da flexibilidade, do bem-estar, né? Então, eu acho que é trocar essa autoridade, principalmente por uma relação de confiança. Até conectando com essa pergunta, quais são, na sua visão, as principais impedimentos, obstáculos, e quais são as ações que você vê que as empresas vão ter que tratar em diversos aspectos? Aí, os aspectos que eu gostaria de saber de você, quais são esses aspectos para que a geração Z seja mais engajada? Você até comentou sobre um pouco da liderança, a gente tocou sobre cultura, mas quais são, se você conseguisse listar os aspectos que olha, hoje as empresas não estão preparadas nesses aspectos e precisa de ser repensado ou ser trabalhado? Você consegue citar esses aspectos? Mais uma vez, Ivan, eu acho que as empresas que ainda valorizam mais a presença física do que os resultados concretos, né? A gente falou várias vezes aqui durante a nossa conversa que essa geração, eles são adeptos dos resultados reais, concretos. A questão da flexibilidade que vai vir através... E aí eu não estou falando de ter regras mais duras ou mais frouxas. Não é sobre isso. É sobre uma relação de confiança mesmo, né? Cria esse contato. Feedback e escutativa é, acima de tudo, um elemento simples e que funciona. Então, a liderança precisa escutar quais são as necessidades desse time e conseguir desenvolver de maneira customizada mesmo, entender o que é que funciona para cada um. Então, assim, essa questão da tecnologia é um caminho sem volta. Sim. Então, eu comentei já várias vezes com as minhas equipes, com os meus times, durante os conteúdos que eu produzo, as pessoas não vão ser substituídas por robôs. Então, existe ainda uma barreira muito grande da própria liderança em receio, medo de errar, é natural, acho que faz parte de todo o processo de mudança, mas existe uma resistência muito grande também, poxa, mas a minha função vai deixar de existir? Eu vou deixar de ter... Não, e as pessoas não serão trocadas por robôs, as pessoas serão, sim, substituídas por pessoas que não desenvolverem novas habilidades, muito voltadas à tecnologia e a soft skills. Pelo contrário, a liderança é cada vez mais humanizada. Então, você poder tomar decisões éticas, conseguir perceber quais são os caminhos e abrir espaço na agenda da liderança para poder estar dentro da estratégia, né? Deixar de fazer as atividades que são mais transacionais, que são mais rotineiras. Imagina que maravilha a gente ter máquinas, robôs, para fazer tudo que é burocrático e a gente só poder estar ali para poder realmente fazer a coisa certa, tomar a decisão mais assertiva. E eu venho de uma área, que é o RH, que existia muito preconceito. O RH tinha aquela visão de abraçar a árvore, né? Vai trazer aqui uma questão muito filosofal. Hoje o RH tem a possibilidade de trazer o People Analytics, por exemplo, para ajudar e auxiliar na tomada de decisão.
criar uma relação, mais uma vez, de confiança com a liderança. Poxa, olha, não é só teoria, né? Tem fatos e dados para ajudar na tomada de decisão. Então, é essa transformação que essa geração está buscando. Sim. Essa geração e a geração também passada que já está com o mindset mais atualizado. Então, não eu estou falando só da geração Z especificamente, né? Eles são mais enfáticos, trazem isso de maneira mais forte, mas o profissional 50 a mais, 40 a mais, que está atualizado, ele também vai ter esse comportamento, né? De transitar nesse novo modelo de trabalho. É um pouco de uma competência importante, que é você ter a adaptabilidade, né? Porque o mundo está mudando a todo momento e, para o momento, para a característica, qual o melhor comportamento, a melhor estratégia, a melhor ação para ter o melhor resultado, né? Exatamente. Então, eu falo muito sobre essa questão das soft skills. Muitas vezes o time, o próprio RH, contratava as pessoas exclusivamente pela questão da competência técnica. Mas vamos avaliar os históricos. Normalmente, essas pessoas são desligadas por questões comportamentais. Então, olhar um perfil comportamental para determinadas posições é um papel extremamente importante. O que é que está de relacionado dentro das principais soft skills? Comunicação assertiva, flexibilidade, inteligência emocional. Hoje a gente passa boa parte do tempo, a alta liderança, tomando decisões e criando relacionamentos. Sim. Então, assim, a competência é igualmente importante, sem sombra de dúvida. Principalmente eu estou falando de uma empresa onde eu atuo, de construção civil, né? Que requer muita habilidade técnica. Sim. Mas hoje a gente precisa... E por que se fala tanto nessa questão das soft skills? Porque é totalmente desenvolvida. Então, assim, acho que tem questões que é perfil mesmo, vai haver mais dificuldade, acho que ninguém muda drasticamente, mas habilidades, elas são facilmente desenvolvidas e trabalhadas, né? Muito bom. Então, é sobre isso. Ótimo. Muito bom, Carol. A gente conversou sobre vários aspectos. Tem algo que você gostaria de pontuar que a gente ainda não pontuou? Acho que eu vou deixar uma mensagem final, né? Legal. Acho que gente boa não quer líderes perfeitos. Gente boa requer realmente uma liderança real. Uma liderança que saiba ouvir, saiba escutar, saiba desafiar, mas que também saiba dizer não sei e que tá tudo bem e que vamos aprender junto, né? Acho que quando você se coloca junto do time, você cria um senso de engajamento, de pertencimento e de muito propósito, né? Então, é uma liderança que... Aí eu não estou falando do líder bonzinho, que aceita tudo, muito pelo contrário. Do líder que desafia, que impulsiona, mas que no final do dia consegue atingir os resultados, né? Esse que está preocupado, na verdade, não com o resultado final, mas com a performance, né? E aí o resultado ele vai ser como consequência no final do dia. Muito bom. Carol, muito obrigado pela sua contribuição. Acho que é um tema muito atual, né? E tem ainda desdobramentos ali, né? Porque tecnologia, gerações é uma coisa que está começando, né? Então tem muita coisa. Mas queria deixar um espaço aqui para você falar um pouco dos seus... de como as pessoas que queiram te conectar com você podem te conectar para eventualmente ter uma dúvida ou fazer um network com você. Nesse mundo digital aí, é um espaço aí para você falar um pouco sobre seus perfis e quem quiser te seguir. Maravilha, obrigada. Fico o convite aí para todo mundo. Toda terça-feira tem uma pílulazinha na Jovem Pan News Natal e na minha rede social, @CarolBeniz, né? E aí onde eu compartilho dicas, experiências, temáticas atuais. O tema do Taskmask saiu de uma matéria que eu vi na Forbes e já desenvolvi esse conteúdo, então fiquem super à vontade, vai ser um prazer tê-los nas minhas redes, acompanhando e fazendo a gente construir essa jornada, né, de liderança, de carreira e, acima de tudo, de muito sucesso. Maravilha. Mário, obrigado aqui pela companhia. Obrigada, vamos junto para mais episódios aí, né? E eu agradeço demais aí a sua audiência. Espero que tenha impactado, te inspirado. E como eu disse anteriormente, siga as nossas redes, ative lá os alertas de notificação, porque a toda atualização você já fica sabendo. E se isso te inspirou, te impactou, curta, compartilhe para que mais pessoas possam
receber e serem alcançados por esse conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho, com pessoas de altíssima relevância, de altíssimo nível, com casos reais, né? Pessoas que estão desenvolvendo empresas, metodologias, gerando muito resultado. Obrigado e até o próximo episódio.